Os planetas do Sistema Solar são tradicionalmente classificados em rochosos e gasosos. Os rochosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os gasosos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas rochosos são também chamados de telúricos ou terrestres. Localizam-se na parte interior do Sistema Solar, mais internamente do que o cinturão dos asteroides. Suas distâncias médias ao Sol são 57,9 milhões de quilômetros, Mercúrio, 108,2 milhões de quilômetros, Vênus, e 227,9 milhões de quilômetros, Marte. A distância média da Terra ao Sol, 149,6 milhões de quilômetros, define uma unidade de distância padrão em astronomia, a unidade astronômica, UA, ou, na notação em inglês, AU. Os planetas gasosos também são chamados de planetas gigantes ou jovianos, pois Júpiter, ou Jove, é o maior dos gasosos. Situam-se no Sistema Solar exterior, além do cinturão dos asteroides. Júpiter é o mais próximo, distância média ao Sol de 778,4 milhões de quilômetros. Os demais estão a mais de 1 bilhão de quilômetros do Sol. Saturno, a 1,4 bilhões. Urano, a 2,9. Netuno, a 4,5 bilhões de quilômetros. A temperatura superficial de um planeta, em geral, decresce com sua distância ao Sol, pois é o fluxo solar que mantém a superfície aquecida, e o fluxo solar cai com o quadrado da distância ao Sol. Assim, o fluxo solar na Terra é 1.370 watts por metro quadrado, enquanto em Marte, a 1,52 unidades astronômicas do Sol, é 593 watts por metro quadrado. Assim se explica a diferença de temperatura superficial média observada entre a Terra, 15 graus centígrados, e Marte, menos 50 graus centígrados. Porém, a temperatura superficial depende não só da distância do planeta ao Sol, mas também da fração da radiação recebida do Sol que o planeta reflete de volta ao espaço. Esta fração, chamada de albedo, depende da natureza da superfície e pode ser tão alta quanto 90% para certas formas de gelo, até tão baixa quanto 1% para certos tipos de alcatrão. O albedo médio da Terra é 30%. A temperatura superficial depende também do efeito estufa devido à atmosfera. Os gases do efeito estufa mais abundantes são o dióxido de carbono e a água. Na Terra, o efeito estufa é muito importante para a manutenção da vida e é devido principalmente ao dióxido de carbono. Caso não houvesse efeito estufa, a Terra teria uma temperatura média de menos 16 graus centígrados e, portanto, estaria congelada. A temperatura média terrestre é 15 graus centígrados, graças ao acréscimo de 33 graus centígrados do efeito estufa. Como a água é o solvente básico da vida terrestre, se admitirmos que ele também é em seres vivos alienígenas, podemos definir o que se chama de zona habitável estelar como um anel em torno da estrela central no sistema planetário, em que a água se encontra no estado líquido. Atualmente, no nosso sistema solar, a Terra se encontra dentro da zona habitável. Marte está junto da borda exterior da zona habitável e Vênus mais internamente à borda interior. Portanto, em Marte, a água em geral está congelada na superfície e em Vênus no estado de vapor. Temperatura superficial média lá é de 460 graus centígrados. Marte, devido à possibilidade de ainda ter água líquida na superfície, lá a temperatura varia entre menos 125 a 25 graus centígrados, ou abaixo dela, é um alvo preferencial para buscas de vida no sistema solar. Não se encontrou até agora evidências de forma de vida na superfície marciana, mas é possível a existência de ecossistemas subsuperficiais. Ademais, Marte teve água líquida
no seu primeiro bilhão de anos. E é possível que a vida tenha então prosperado. Nesse caso, investigações paleontológicas extensivas poderiam revelar microfósseis desta época. Os planetas gasosos, devido a estarem muito distantes do Sol, são pouco aquecidos por ele, e suas temperaturas são muito abaixo do ponto de congelamento da água. Na verdade, o próprio dióxido de carbono, que é um gás do efeito estufa, está congelado. As temperaturas médias no topo das nuvens dos planetas gasosos são menos 110 graus centígrados para Júpiter, menos 140 graus centígrados para Saturno, menos 214 graus centígrados para Urano e menos 200 graus centígrados para Netuno. Contudo, os planetas gasosos têm luas ricas em gelo, e elas estão sujeitas a um mecanismo de aquecimento que não depende do fraco brilho do Sol nessas regiões tão afastadas. São aquecidas internamente por maré devido ao planeta que orbitam. Observações revelaram que algumas dessas luas têm oceanos internos por debaixo de uma espessa crosta de gelo. É o caso da lua de Saturno, Enceladus, e das luas de Júpiter, Europa e Ganimedes. Também outras luas, como Io em Júpiter e Titã em Saturno, apresentam esse mecanismo de aquecimento e poderiam ser alvo de futuras buscas por formas de vida debaixo da superfície. Há tanto estratégias de perfuração da crosta de gelo para chegar ao oceano interior, como de coleta de material na superfície, trazido por geysers ou movimentos de gelo até a superfície.